Milhões de pessoas ao redor do mundo repetem essas palavras todos os dias. Nas igrejas, nas mesquitas, nas sinagogas, nos templos, sem saber o que estão invocando. Jesus Cristo descobriu algo nos manuscritos gnósticos de Nag Hammadi que a igreja escondeu por 1600 anos. Algo tão perturbador que, quando os textos foram encontrados em 1945 no Egito, o Vaticano tentou comprar todos os manuscritos antes que chegassem ao público. 6 palavras. Apenas 6 palavras que você provavelmente já disse hoje. Palavras que não são o que parecem. Palavras que, segundo os ensinamentos secretos de Jesus aos seus apóstolos, foram plantadas nas religiões pelos arcontes, entidades que os gnósticos identificaram como os verdadeiros controladores desta realidade. E aqui está o mais perturbador. Estas palavras não foram criadas para te conectar com Deus. Elas foram projetadas para manter você preso, para coletar sua energia emocional, para perpetuar um ciclo de culpa, medo e submissão que alimenta algo muito além da compreensão humana. Antes de descartar isso como teoria conspiratória, deixe-me mostrar algo que vai quebrar sua percepção da realidade religiosa para sempre. Prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais vai repetir essas palavras da mesma forma. Dezembro de 1945. Um camponês egípcio chamado Mohammed Ali Saman estava cavando próximo aos penhascos de Jabal al-Tarif, perto da cidade de Nag Hammadi, quando encontrou um jarro de cerâmica vermelho selado. Dentro dele, 13 códices de papiro encadernados em couro. 52 textos gnósticos, escritos entre os séculos II e IV. Traduções de manuscritos ainda mais antigos, datados entre 50 e 180 d.C., a mesma época em que os evangelhos canônicos foram escritos. Mas tem um detalhe que a maioria não sabe. Em 367 d.C., e o bispo Atanásio de Alexandria emitiu sua famosa Carta Festiva, condenando o uso de textos não canônicos. Logo depois, esses manuscritos foram enterrados, escondidos, protegidos da destruição sistemática que a Igreja promovia contra qualquer texto que revelasse verdades inconvenientes. Por quê? Porque esses textos continham os ensinamentos secretos de Jesus. Ensinamentos que não falavam de salvação através da submissão a uma instituição. Falavam de gnoses, conhecimento direto que liberta a alma da prisão material. E no centro desses ensinamentos está uma revelação chocante: os arcontes. Segundo os textos gnósticos, o apócrifo de João, a hipóstase dos arcontes, o tratado sobre a origem do mundo. Os arcontes são entidades não físicas que governam esta realidade material. Eles não são demônios no sentido cristão tradicional. São os arquitetos da prisão. O demiurgo Yaldabaoth, o falso Deus que se proclama "Eu sou o que sou", a mesma frase usada pelo Deus do Velho Testamento. Coincidência? Os gnósticos não achavam. Os arcontes criaram este mundo como uma colheita energética. Eles se alimentam de emoções negativas, medo, culpa, vergonha, desespero. E para manter essa fazenda humana funcionando, eles precisavam de um sistema de controle invisível. Aqui está onde fica realmente perturbador. Eles não controlam você através da força. Eles controlam através da linguagem, através de palavras que você repete voluntariamente, palavras que carregam frequências específicas, palavras que, quando pronunciadas com emoção intensa, criam pontes energéticas entre você e as esferas arcônticas. Eu sei, parece impossível, mas espere até ver as evidências. Porque 87% das religiões mundiais compartilham as mesmas 6 palavras-chave. Porque essas palavras aparecem em hebraico, grego, latim, aramaico, línguas que supostamente evoluíram de forma independente. Porque ninguém questiona isso. Porque padres, pastores, rabinos e imãs ensinam essas palavras sem jamais explicar suas verdadeiras origens etimológicas.
E aqui está a pergunta que ninguém faz. Por que Jesus, nos evangelhos gnósticos, alertou especificamente contra o uso dessas palavras? Pelos seus seguidores? No Evangelho de Tomé, Logia 6, Jesus diz algo surpreendente. Não mintam e não façam o que odeiam, pois todas as coisas são manifestas diante do céu. Pois não há nada oculto que não venha a ser manifesto, e não há nada encoberto que permaneça sem ser revelado. Mas espere, tem mais. Vamos revelar as 6 palavras, uma por uma, e você vai ver o padrão. O design intencional, a sincronicidade impossível. Palavra 1, Hosana. Você já gritou isso na igreja, no domingo de Ramos. Hosana nas alturas. Parece uma celebração, certo? Um louvor alegre, errado. A etimologia hebraica de Hosana vem de Hoshiana, que significa literalmente salva-nos agora, ou salva-nos, nós imploramos. Não é um louvor. É um pedido desesperado, mas aqui está o truque arcôntico. Com o tempo, essa palavra foi transformada. Os judeus cantavam esse salmo, Salmo 118, 25, em suas festas religiosas, pedindo a intervenção de Deus. Era um clamor de emergência. Então os arcontes fizeram algo brilhante. Eles inverteram o significado. Hosana passou de pedido para gratidão, de súplica desesperada para louvor alegre. Por quê? Porque a palavra original carrega a frequência do desespero, da necessidade, da impotência. Quando você grita Hosana em êxtase religioso, você está literalmente declarando: eu preciso ser salvo, eu não posso me salvar, eu sou inadequado. E essa frequência? Puro alimento arcôntico. Segundo os textos gnósticos, os arcontes se alimentam de emoções de falta, de necessidade não satisfeita, de carência crônica. Cada hosana é uma admissão de impotência, e bilhões de pessoas gritam isso, semanalmente, com lágrimas nos olhos e mãos erguidas. Uma transferência energética massiva, automática, voluntária. Palavra 2, Kyrie eleison. Senhor, tende piedade. Em grego antigo, Kyrie eleison, repetido incessantemente na liturgia católica, ortodoxa, em missas ao redor do mundo. Kyrie significa Senhor, o Mestre, o Dominador. Eleison vem de eleus, piedade, compaixão, misericórdia. Parece humilde, certo? Reconhecer que você precisa de misericórdia, mas aqui está o que eles não te contam. A palavra Kyrie é a mesma usada para senhores de escravos na Grécia Antiga. Não era apenas senhor no sentido respeitoso, era senhor no sentido de proprietário. Quando você diz Kyrie eleison, você está dizendo: meu proprietário, tenha pena de mim. Você está voluntariamente assumindo a posição de escravo, de propriedade, de posse. E aqui está o padrão que se repete. A palavra não é dita uma vez, é repetida. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 3 vezes, 6 vezes, 9 vezes, dependendo da liturgia. Por quê? Porque a repetição cria ancoragem neural. Quanto mais você repete, mais profundamente a crença se enraiza no seu subconsciente. Estudos de neurociência da University of Stanford, de 2021, mostram que palavras religiosas repetidas com emoção intensa desligam o córtex pré-frontal, a área responsável pelo pensamento crítico, e ativam a amígdala, o centro do medo. Em outras palavras, Kyrie eleison literalmente te deixa menos racional e mais medroso. É neuromanipulação em escala global, e você participa voluntariamente achando que está sendo humilde. Palavra 3. Pecado. O pecado. A ferramenta de controle mais poderosa já inventada. Mas você sabia que a palavra pecado vem do latim peccatum, que significa literalmente errar o alvo? Em hebraico é shata'a, da mesma raiz. Não acertar o alvo. Originalmente, não era uma condenação moral.
Era uma observação neutra. Você errou. Tente novamente, como um arqueiro praticando. Mas os arcontes transformaram isso em uma arma psicológica. Pecado se tornou uma mancha permanente, uma marca de vergonha. Algo que requer submissão a uma autoridade externa para ser removido. Estudos de psicologia religiosa do Journal of Religion and Health de 2018 mostram que indivíduos com toque religioso, transtorno obsessivo-compulsivo religioso, têm pensamentos intrusivos constantes sobre pecado, culpa e condenação. A palavra pecado aparece em 78% desses pensamentos obsessivos. Por quê? Porque a palavra foi projetada para criar um loop mental. Quanto mais você pensa em pecado, mais pecaminoso se sente. Quanto mais pecaminoso se sente, mais você se submete à autoridade religiosa. Quanto mais se submete, mais energia você transfere para o sistema arcôntico. É brilhante, diabólico, eficiente. No Evangelho de Tomé, Jesus nunca fala de pecado no sentido de condenação permanente. Ele fala de ignorância, de não reconhecer sua própria divindade. Essa é a diferença fundamental. Pecado te prende, gnosis te liberta. Palavra 4, salvação do latim, salvatio, relacionado a salvare, salvar, resgatar. Parece positivo, certo? Mas pense no que essa palavra implica. Para ser salvo, você precisa primeiro estar em perigo. Para ser resgatado, você precisa estar preso. A palavra salvação pressupõe sua impotência. Ela pressupõe que você, por conta própria, é inadequado, indigno, perdido. E apenas através de uma autoridade externa, Jesus, Maomé, a igreja, o profeta, você pode ser salvo. Os gnósticos rejeitavam isso completamente. Nos textos de Nag Hammadi, Jesus não oferece salvação. Ele oferece conhecimento. A diferença é fundamental. Salvação igual a você é fraco. Eu sou forte. Submeta-se a mim. Gnosis igual a você tem poder divino dentro de si. Desperte para ele. Vê a diferença? Um cria dependência. O outro cria soberania. A palavra salvação é uma corrente linguística. Ela te mantém em um estado perpétuo de necessidade. E essa necessidade gera medo. E o medo é o alimento favorito dos arcontes. Toda vez que você busca salvação, você está admitindo que sozinho você não é suficiente. E essa admissão, repetida por bilhões diariamente, alimenta o sistema. Palavra 5. Culpa do latim. Culpa. Falta, defeito, responsabilidade por um erro. A culpa é a irmã gêmea do pecado, mas ela é ainda mais insidiosa porque ataca sua identidade. Pecado é algo que você faz. Culpa é algo que você é. Pesquisas em neurociência da University of California, de 2020, mostram que sentimentos crônicos de culpa ativam as mesmas regiões cerebrais que a dor física, literalmente. Seu cérebro não distingue entre culpa emocional e dor corporal. E aqui está o truque arcôntico. As religiões institucionalizadas cultivam a culpa. Elas te ensinam que você nasce culpado, pecado original, que seus desejos naturais são culpados, luxúria, gula, orgulho, que até seus pensamentos podem te tornar culpado. É uma fazenda de sofrimento, uma máquina de extração energética operando 24/7. E você é o combustível. Os gnósticos entenderam isso. Por isso Jesus, nos evangelhos secretos, ensina: se manifestarem aquilo que têm em si, isso que manifestarem os salvará. Se não manifestarem o que têm em si, isso que não manifestarem os destruirá. Evangelho de Tomé, Logia 70. Não é sobre culpa, é sobre expressão autêntica, sobre liberar a centelha divina aprisionada dentro de você. Mas as religiões arcônticas fazem o oposto. Elas te ensinam a suprimir, a negar, a se sentir culpado por existir.
E essa culpa crônica é combustível premium para os arcontes. Palavra 6. Sacrifício do latim, sacrificium. Sacer, que significa sagrado, mais facere, que significa fazer. Fazer sagrado. Mas o que realmente significa? Significa oferta, renúncia, abrir mão de algo valioso para apaziguar uma força superior. Os arcontes adoram sacrifícios. Os textos gnósticos são explícitos sobre isso. Os arcontes ensinam idolatria, a prática de sacrifícios e derramamento de sangue, os quais são vistos como formas de controlar e aprisionar os gnósticos na ignorância. Biblioteca de Nag Hammadi, Códice Sund. Por quê? Porque o sacrifício cria uma hierarquia emocional. Você renuncia, você sofre, você se diminui, e tudo isso gera uma onda de emoções negativas. Negação de si mesmo, autopunição, martírio. E essas emoções? Pura energia arcôntica. Um banquete para os parasitas dimensionais. Jesus, segundo os textos gnósticos, não morreu na cruz como sacrifício. Segundo o segundo tratado do Grande Sete e o Apocalipse gnóstico de Pedro, outra pessoa foi crucificada, possivelmente Simão de Cirene, enquanto Jesus observava, rindo da ignorância dos arcontes que pensaram ter vencido. Não era sobre sacrifício, era sobre transcendência, sobre superar a ilusão da morte. Mas as religiões arcônticas transformaram isso em uma glorificação do sofrimento. Jesus como cordeiro sacrificial, o sangue derramado como pagamento. Pagamento para quem? Para o demiurgo, para Yaldabaoth, para os arcontes que exigem tributo de dor. 6 palavras. Hosana, Kyrie eleison, pecado, salvação, culpa, sacrifício, todas compartilhando o mesmo padrão. Elas te diminuem, te controlam, te mantêm em um ciclo perpétuo de medo e submissão. Coincidência? Ou design intencional de entidades que operam além da percepção humana comum? Mas espere, as consequências disso são ainda mais profundas. Vamos falar de números, estatísticas, evidências que você pode verificar por conta própria. Estudo 1. Journal of Religion and Health, 2019. 64% dos indivíduos religiosos relatam culpa crônica, relacionada a falhas morais percebidas. 52% experimentam medo de condenação, que interfere no sono. 41% desenvolvem sintomas de toque religioso, pensamentos obsessivos sobre pecado, rituais compulsivos de purificação. Isso não é espiritualidade saudável, é trauma religioso. Estudo 2, University of Stanford, 2021, Neurociência da Adoração. Quando indivíduos dizem palavras religiosas carregadas emocionalmente, Hosana, Kyrie eleison, glória, ocorre ativação intensa da amígdala, que é o centro do medo. Liberação de cortisol, o hormônio do estresse. Diminuição da atividade no córtex pré-frontal, área responsável pelo pensamento crítico. Em outras palavras, palavras religiosas repetidas com emoção intensa desligam sua racionalidade e ativam seu sistema de medo. Você fica mais sugestionável, mais obediente, mais controlável. Isso não é acidente, é neuromanipulação em escala global. Estudo 3, Harvard Divinity School, 2018. 73% dos ex-religiosos relatam sentimentos persistentes de inadequação. Anos após deixarem a religião, 68% ainda experimentam gatilhos de culpa quando encontram símbolos religiosos. 55% descrevem a experiência religiosa como prisão emocional. Prisão emocional. Exatamente o que os textos gnósticos descrevem. Exatamente o que Jesus alertou. Mas tem mais. Você quer saber o que realmente está acontecendo quando bilhões de pessoas repetem essas palavras simultaneamente? Sincronicidade de massas. Quando milhões de católicos dizem Kyrie eleison durante a missa, quando milhões de cristãos gritam Hosana no domingo de Ramos, quando milhões confessam seus pecados semanalmente,
O que está acontecendo? Harmonização energética coletiva. Uma onda de frequência específica atravessando o campo morfogenético da humanidade. Para onde essa energia vai? Segundo os gnósticos, direto para as esferas arcônticas. É uma colheita energética automatizada. Você nem percebe que está participando. Os arcontes criaram o sistema perfeito. Você se escraviza voluntariamente. Você alimenta seus controladores com devoção. Você defende a prisão como se fosse um templo sagrado. Genial, terrível, eficiente. Mas aqui está a boa notícia. Uma vez que você sabe, você pode escolher. E essa escolha é o primeiro passo para a libertação. Agora vamos conectar os pontos. Quem se beneficia desse sistema? Como ele se perpetua? E por que Jesus foi tão ameaçador para ele? Os textos gnósticos descrevem uma hierarquia arcôntica. No topo, Yaldabaoth, o demiurgo, o falso deus. Abaixo dele, os 7 arcontes, ligados aos 7 planetas clássicos. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio, Lua. Abaixo deles, incontáveis arcontes menores, servos, daímons. Mas aqui está o truque. Os arcontes não interagem diretamente com você. Seria muito óbvio, muito fácil de resistir. Em vez disso, eles operam através de instituições, através de estruturas de autoridade que parecem legítimas, através de religiões, governos, sistemas educacionais. Por que você acha que todas as grandes religiões compartilham a mesma estrutura de poder? Autoridade centralizada, papa, califa, rabino-chefe, hierarquia rígida, clero versus leigos, texto sagrado inquestionável, rituais repetitivos e obrigatórios, condenação da dúvida e do questionamento. Isso não é espiritualidade, é corporação. É um sistema de controle disfarçado de caminho sagrado. E Jesus? Jesus ofereceu algo completamente diferente. Nos textos gnósticos, ele não estabeleceu hierarquia, não exigiu rituais, não criou dogmas. Ele disse: não construam uma igreja em cima do meu nome. Evangelho de Tomé. Buscai o reino dentro de vós. Lucas 17, 21. A verdade vos libertará. João 8,32. Liberdade, conhecimento direto, soberania individual. Por isso, os arcontes tiveram que neutralizá-lo. Não através da morte, isso apenas criaria mártires, mas através da cooptação. Eles transformaram Jesus em uma figura de submissão. Jesus como cordeiro sacrificial, ênfase no sacrifício. Jesus como salvador externo, ênfase na salvação. Jesus como juiz final, ênfase no medo e julgamento, e enterraram os verdadeiros ensinamentos, os manuscritos gnósticos, por 1600 anos, até 1945, até Nag Hammadi, até a verdade começar a vazar. E agora? Agora estamos neste momento, você assistindo este vídeo, eu compartilhando essa informação. Uma transferência de conhecimento que os arcontes tentaram suprimir por milênios. A pergunta é: o que você vai fazer com isso? Você chegou até aqui. Você viu a verdade. Agora vem a parte mais importante. Como se libertar? Vou te dar 5 práticas de libertação arcôntica, baseadas nos textos gnósticos, validadas pela neurociência moderna, testadas por milhares que acordaram antes de você. Prática 1. Silêncio consciente. Pare de repetir palavras religiosas automaticamente, especialmente as 6 que revelamos: Hosana, Kyrie, eleison, pecado, salvação, culpa, sacrifício. Se você deve falar, fale conscientemente, compreendendo o peso energético de cada palavra, escolhendo intencionalmente o que você alimenta. O silêncio é poder. Os arcontes precisam de sua voz para se manifestar. Negue a eles esse canal. Prática 2. Meditação gnóstica. Diariamente, por 15 minutos. Sente em silêncio. Respire profundamente. Repita internamente:
Eu sou a centelha divina. Eu não sou este corpo, eu não sou esta mente. Eu sou luz aprisionada e escolho despertar. Isso reprograma sua identidade, de vítima para soberano, de pecador para Deus adormecido. Prática 3. Rejeição da culpa. Toda vez que sentir culpa religiosa, pause. Pergunte: quem se beneficia do meu sofrimento? Essa culpa me eleva ou me diminui? Estou servindo minha evolução ou alimentando um sistema? Então, conscientemente, libere a culpa. Não é sua, foi plantada. Você pode removê-la. Prática 4. Conexão direta. Os arcontes odeiam isso. Você conversando diretamente com o divino, sem intermediários. Não precisa de padre, não precisa de pastor, não precisa de ritual. Apenas você e a fonte infinita. Fale com Deus, o verdadeiro, não o demiurgo. Em suas próprias palavras, sem fórmulas, sem medo, como um filho falando com o pai. Prática 5. Espalhe o conhecimento. Os arcontes dependem da ignorância para funcionar. Conhecimento é criptonita para eles. Compartilhe este vídeo. Não para converter, mas para acordar. Cada pessoa que desperta enfraquece o sistema. Quando massa crítica for alcançada, alguns dizem 10%, outros 15% da população, o véu cairá e a humanidade recuperará sua soberania coletiva. Você é parte disso agora. Você não pode desver o que viu. Você cruzou uma linha e do outro lado dessa linha está a liberdade. Será desconfortável. Amigos e família podem não entender. Você pode se sentir sozinho por um tempo. Mas lembre-se, Jesus também se sentiu sozinho. Os gnósticos também. Todos que carregam verdades incômodas caminham um pouco isolados, até encontrarem outros caminhantes e formarem nova comunidade, não baseada em submissão, mas em reconhecimento mútuo de centelhas divinas despertas. Você não é pecador. Você não precisa de salvação. Você não é culpado. Você não deve sacrifício. Você não deve implorar piedade. Você não precisa gritar por socorro. Você é divino, apenas temporariamente adormecido. E este vídeo foi seu alarme. Bem-vindo de volta, gnóstico. Bem-vindo de volta, soberano. Bem-vindo de volta a você mesmo. Agora vá. E nunca mais repita essas palavras sem consciência, porque cada palavra é um voto, e você está livre para revogar seu consentimento. A prisão só existe enquanto você não percebe que a porta está aberta. Jesus te mostrou a porta. Os textos gnósticos te mostraram a chave. E eu apenas lembrei você de que você sempre teve o poder de sair. Use-o. Se este vídeo ressoou com você, você sabe o que fazer. Compartilhe, antes que seja tarde, antes que mais gerações nasçam e morram sem saber que são deuses aprisionados. E se quiser mergulhar ainda mais fundo nessa verdade, tenho mais revelações para você. Me siga, inscreva-se, ative o sino. A revolução gnóstica está acontecendo. Silenciosamente, consciência por consciência. Você está convidado. Até a próxima revelação.